compartilhar com vocês um versículo que tem me chamado muita atenção e Deus tem me dado uma visão extraordinária para a minha vida. É sobre o cego Bartimeu. Está no livro de Marcos, no capítulo 10, no versículo 46. Quando o cego Bartimeu sabe que Jesus está passando pela cidade, mas tem uma multidão, com ele, com Jesus. E ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que muitos o repreendiam, para que ele se calasse, porque achavam que Jesus não ia ouvi-lo. Ele era um cego, um mendigo, estava pela rua, muita gente passando junto com Jesus e mandaram ele se calar. E ele continuou clamando mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus mandou chamá-lo. E quando Jesus manda chegar é porque tem bênção. E falaram com ele, chegaram até o cego e falou: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Ó que palavra. E ele, lançando de sobre si a sua capa, porque ele tinha uma capa, tem toda uma história por trás dessa capa, que os mendigos usavam na época, mas ele, lançando de sobre si a sua capa, foi ter com Jesus. E aí Jesus pergunta a ele: que queres que eu te faça? E a gente entende, uma pessoa doente, ou uma pessoa que está cega, que não enxerga, o que ela almeja, o que ela quer é enxergar e passar a ter vista. E foi isso que ele falou com Jesus: mestre, que eu tenha vista. E Jesus simplesmente disse: vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu, e Jesus seguiu pelo caminho. E o que esse texto nos ensina? Nos vem ensinar que a gente deve continuar clamando, mesmo a multidão, mesmo os nossos problemas que nos cercam, está ali nos sufocando, tentando nos sufocar, dizendo que não vamos conseguir, que não vamos vencer, mas continuar clamando, porque uma hora o nosso mestre, ele vai nos ouvir, ele vai nos atender, vai nos abençoar. Amém? E o que acontece aqui? Ele tirou a sua capa, se ele tirou, é porque impedia dele chegar até o mestre. Tem um motivo. E ele tirou a sua capa. O que te impede de chegar até o mestre? Qual é a capa que você está usando que precisa ser removida, que precisa ser tirada para você chegar até o mestre? Analise, faça uma análise, uma reflexão, porque é o que eu tenho feito e é o que o Espírito Santo de Deus tem falado ao meu coração. O que está te impedindo de chegar até o mestre? E nós sabemos que ele estava cego, mas Jesus sabia que ele queria ver, que ele queria enxergar. E Jesus pergunta a ele. E se Jesus pergunta é porque o Senhor ele quer ouvir da gente. E Jesus está te perguntando o que você quer que ele faça na sua vida. Porque seria muito fácil Deus nos abençoar, nos honrar com tudo que a gente almeja, com tudo que a gente deseja, com os nossos sonhos, sem ter um esforço, sem nem buscar, sem buscar ele, sem clamar, sem descer, sem se ajoelhar, sem se arrepender dos seus maus caminhos. Não adianta. A gente tem que buscar, a gente tem que se humilhar diante do Senhor, a gente tem que clamar pelo seu socorro, pela sua providência, e tudo que nós almejamos, ele nos concederá segundo a sua vontade e o seu querer. Mas que nós estejamos na posição, clamando, não parar de clamar. Mesmo as adversidades, as dificuldades, as lutas, porque todo mundo enfrenta e cada um enfrenta de uma forma diferente, um problema diferente. Porém, a forma que nós enfrentamos os nossos problemas é que faz a diferença. É o que faz a diferença. Então, que neste momento você reflita: eu vou continuar clamando, eu vou continuar buscando, porque uma hora o mestre ele vai me ouvir. Ele vai passar na minha casa, ele vai curar as nossas dores, as nossas feridas. Ele vai, em nome de Jesus. Essa palavra não é em vão, ela tem ardido no meu coração. E eu orando e me peguei a palavra para meditar. Já tinha meditado antes, mas meu coração ardeu e eu chorava. Senhor, é isso mesmo. Analise o que tem em você que precisa ser tirado, que precisa ser transformado, para que o mestre te veja, para que você tenha um encontro verdadeiro com Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Abençoe o seu lar, a sua família, a sua casa. E que esta palavra não fique só no seu coração ou na sua mente, mas que você faça uma reflexão e que você mude as suas atitudes, mude e tire tudo aquilo que te impede de chegar perto do Senhor. E se você não consegue, peça ao Senhor, porque Ele te ajuda. Fale com Ele nas suas orações: Senhor, eu sou fraco, eu sou falho, eu não consigo. Sozinho eu não consigo, eu preciso de Ti. Porque a gente precisa dEle, a gente depende dEle. Porque sem Ele nós não somos nada, nós somos só pó, somos cinza. E com Ele nós conseguimos tudo. Amém? Deus te abençoe e abençoe a sua família.